Fala galera, tudo bom? Para quem não me conhece, sou o Pedro do Bookster. Tenho um canal aqui para compartilhar com você experiências literárias. Então, antes de tudo, já pode se inscrever aqui no canal, também deixar seu like aqui no vídeo e depois deixar seus comentários sobre o tema de hoje. E para inaugurar aqui o quadro de resenhas do canal, escolhi para conversar com vocês o Mestre Margarida, do Mikhail Bulgakov, que é um clássico da literatura russa, né? Um dos livros mais, acho que, importantes aí do século XX. É um livro que eu até confesso que eu demorei um pouco para ler porque eu tinha um pouco de receio. E escolhi o livro para o Desafio Bookster 2018, né, no mês de agosto, e foi uma grande surpresa. Eu acho que posso até falar que foi favoritado, assim, posso dizer. Eu gostei muito, muito mesmo, e eu recomendo demais. Você não precisa ter medo, porque ele é de fato um livro diferente, né? É uma história meio doidinha, assim, mas que não é difícil de compreender. E para quem não conhece, esse autor, ele nasceu em 1891 e escreveu esse livro no final da década de 20, então já no regime stalinista, né? E o livro foi publicado só depois de 20 anos da morte dele, então uma publicação póstuma. E a história, assim, a premissa do livro é muito legal, né? A gente já entra aí sabendo que, né, se você ler qualquer sinopse, você vai ver que, na verdade, é um livro sobre a visita do diabo na Moscou da década de 30. E tem várias alegorias nessa obra, né? Então, o que o diabo foi fazer em Moscou? E esse livro também, além de focar na Moscou da década de 30, ele também vai ter uma outra perspectiva, né, que vai alternando com a história do diabo, né, visitando Moscou, que é Jerusalém dos anos 30 depois de Cristo. Ele vai, ao mesmo tempo que trata, né, dessa visita inesperada do diabo, que no livro ele é chamado de Professor Wolland, e ao mesmo tempo, alternadamente, vão ter capítulos que vão abordar a perspectiva do momento em que Jesus foi condenado a ser crucificado por Pôncio Pilatos. Então, assim, você fala, pô, nossa, que confusão, né? O que isso tem a ver? E aí é que está um pouco a genialidade do autor a ter escrito essa obra, porque, na verdade, por trás dessas duas, né, histórias, ele traz uma grande crítica ao regime de Stalin. Já que o regime stalinista é um regime ateu, contra qualquer manifestação, né, religiosa, então a ideia é que, assim, Deus não existe. Então eles estavam discutindo, né, e confirmando, pô, lógico que Deus não existe, o diabo não existe. Aí chega o diabo, né, não se apresentando como diabo, mas se apresentando como um professor que veio conhecer, estava viajando pela Rússia, e ele começa a questionar, né, esses dois personagens, tanto o escritor como o editor, e fala assim, não, Jesus existe. Na verdade, eu tomei café da manhã com Pôncio Pilatos já, então eu sei da história certa, eu já sei o que aconteceu na época em que Jesus foi crucificado. Aí os outros personagens ficam, meu, como assim? Esse cara deve ser doido, né? E ele começa a contar. Aí já entra nessa parte, né? Volta um pouco no tempo e conta já um relato da época em que Jesus foi crucificado e também do julgamento, né? E é legal que, apesar dele mostrar, então, que de fato Jesus teria existido, ele não defende também no ponto de vista assim, ó, Deus existe. Ele quer mostrar que Jesus foi uma pessoa, então mostrar essa história de um ponto de vista mais humanizado. E a partir daí, né, começa então esse entrelaçamento entre a história, né, de Jesus e Pôncio Pilatos e a história do diabo em Moscou. E essa história também, né, de Jesus que é trazida e de Pôncio Pilatos também vai ser abordada um pouco depois, quando é apresentado o personagem que é o mestre. Era um escritor que escreveu, né, ele quis escrever como tinha sido e relatar esse julgamento de Pôncio Pilatos e de Jesus, e ele tinha sido banido até pela época. Ele foi colocado, né, internado num hospital psiquiátrico, ficou lá por alguns anos, né, por acharem que ele era um doido por ter escrito aquilo. O diabo já começa a brincar, e assim, brincar com essas crenças, pô, de ateísmo, do regime, de uma forma, né, irônica e cômica, então trazendo alguém que ao mesmo tempo está questionando, né, que é o escritor e o editor, que está questionando a existência ou não de Deus, e ao mesmo tempo, do outro lado, quem teria escrito sobre esse relato está preso, né, está internado num hospital psiquiátrico. E uma das partes também muito interessantes é que o diabo não vem sozinho para Moscou. Ele traz consigo um séquito, né, que é composto por um gato preto, que na verdade é um gato que também tem forma de pessoa, então um gato que fala, e é um gato que é meio que o da turma, ele é aquele que não é levado a sério, né, que só fala besteira. E também vem com o diabo Koroviev, que é o assistente do diabo, então quem vai ficar responsável por organizar essa visita do diabo a Moscou. E além do Koroviev tem o Azazelo, que é um demôniozinho assim que
brincalhão e gosta de fazer besteira e faz o trabalho sujo que o diabo pede. E também tem a Hela, que é uma vampira e ela acaba ficando mais na casa, né, na casa do diabo. Até por ela ser vampira, ela não pode sair durante o dia. E depois, então, da chegada desse século, também surge um pouco a história, que, né, dá até para chamar a terceira perspectiva da obra, que é a perspectiva do mestre e Margarida, né, são os personagens que dão nome ao livro. O mestre, né, como eu falei, é quem tinha escrito então esse relato de Jesus e de Pôncio Pilatos, e que foi internado numa clínica psiquiátrica. E do outro lado tem Margarida, que é uma mulher casada, né, com um homem rico, e ela é infeliz também porque ela não ama esse homem. Na verdade, ela ama o mestre. Ela aparece, né, a Margarida aparece na obra quando o diabo vai visitá-la, porque na verdade o diabo veio para Moscou para uma festa, né? Ele sempre dá festas em diversos lugares do mundo, e nessa vez era Moscou, e ele sempre tem que levar como anfitriã uma mulher que se chama Margarida. E ele encontrou então, ficou procurando várias Margaridas, e ele encontrou essa Margarida e achou que ela era ideal. E eles fazem um pacto que, tudo bem, ela aceita ir nesse encontro, né, se transformar como numa bruxa, mas ao mesmo tempo ela quer ter para ela o mestre. E uma dica que eu dou para quem for ler é assim, lê aos poucos esse livro, né? Leia com atenção, porque não por ele ser difícil, mas ele tem muitas nuances, é um livro com muitas camadas, então você vai, aos poucos, você vai entrando e tirando uma camada para chegar, né, nessas críticas que estão por trás da escrita. E acho legal também falar aqui, a título de curiosidade, que esse livro, né, tamanha importância dele, ele foi inspirado em diversas músicas e filmes, mas uma delas que é a mais famosa, que é a Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, que foi inspirado nessa obra. Então aí você veja a relevância até hoje, né, que esse livro traz, até por ser um livro atemporal, e ser por isso consagrado como um dos maiores clássicos da literatura russa. Então, pessoal, recomendo muito essa leitura, espero que vocês gostem. Quem aí já leu, quero ouvir a opinião de vocês, deixa aí comentário. E quem não leu, então, recomendo, e depois quero saber o que vocês acharam, tá bom? É isso aí, brigadão, até a próxima.